Estamos de volta com o WW. Vamos continuar a falar desse tema do dia, né? Falando da operação da Polícia Federal de hoje, né? Porque a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vai ser chamada para depor na Polícia Federal no inquérito que apura a venda ilegal de presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai chamar lá de Brasília, ao vivo, a Tainá Farfan com todas as informações. Boa noite, Tainá. Oi, Caio. Excelente noite de sexta-feira para você e para quem acompanha a gente aqui no WW. O depoimento de Michele Bolsonaro ainda não tem data para acontecer, mas ela será sim ouvida pela Polícia Federal, porque a PF teve acesso a mensagens trocadas por ex-assessores de Jair Bolsonaro, falando justamente sobre a venda de presentes recebidos em viagens oficiais e que citam a ex-primeira-dama. Em um desses diálogos, o ex-assessor especial Marcelo Câmara conversa com o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e diz que um dos presentes teria sumido com a dona Michele. Ele ainda diz em uma mensagem de áudio a qual a PF teve acesso o seguinte, abre aspas, o que já foi, mas se esse aqui tiver ainda a gente certinho para não dar problema, porque já sumiu um que foi com a dona Michele, então para não ter problema, fecha aspas. Michele Bolsonaro então vai ter que explicar nesse depoimento se essas joias ficaram com ela ou foram vendidas. Esse relatório com esses diálogos todos, inclusive com vários outros elementos, foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, que autorizou então as operações, os mandados de busca e apreensão que a gente acompanhou hoje durante todo o dia aqui na CNN Brasil. E a investigação ainda aponta que Mauro Cid então teria levado esses presentes no voo do dia 30 de dezembro para os Estados Unidos, né, logo antes do fim do mandato de Jair Bolsonaro, para tentar vendê-los e repassar então o dinheiro, né, que teria sido conquistado com essas vendas na tentativa ali em dinheiro vivo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Volto com você no estúdio, Caio. Obrigado, Tainá. Bom, vamos aqui. Renata, a gente está falando bastante do impacto sobre Bolsonaro, mas também a Michele acaba também envolvida ali, mencionada nesse relatório ali, nessa decisão de 105 páginas do Alexandre de Moraes. Tem um impacto forte para ela também, você acha? Ou diferente do Bolsonaro? Os dois, diferente, mais forte. Por quê? É diferente porque toda a atenção, não só da investigação, mas da opinião pública, será primeiro entender qual o exato papel de Jair Bolsonaro nessa trama toda. A gente viu que a defesa publicou uma nota dizendo que ele nunca se apropriou de bens públicos. Então, se ele nunca se apropriou de bens públicos, o que estava acontecendo ali? Dá para, essa altura do campeonato, pensar que Mauro Cid, general Mauro Cid e outro ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o seu advogado Frederico Wassef, todo mundo estava atuando nessa história sem a anuência ou aval de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal, inclusive, encontra mensagens no celular de Mauro Cid, mandando foto das joias, né, enquanto ele estava ali naquela operação em torno delas. Então, muito difícil blindar o presidente. A questão agora é o que mais vai se achar, porque nessa história, a cada passo que se deu, a trama foi se tornando mais rocambolesca e as evidências foram complicando a vida dos envolvidos. Agora, voltando à questão da Michele, por que é forte? É diferente porque ela aparece, ela vai ter de responder, mas o foco ainda é no ex-presidente, até porque ele era o principal destinatário desses presentes, dessas joias. Por que é importante no caso de Michele Bolsonaro? Primeiro porque ela é citada explicitamente ali, né? Já tem, como o Tainá nos trouxe, já tem um que sumiu com a dona Michele. Ele vai precisar explicar do que estava falando, que sumiu exatamente. Temos, então, outras joias que não foram devidamente registradas. Qual destino isso aconteceu? Então, houve apropriação de bens públicos por outros integrantes da, então, família presidencial. Essa é uma explicação, ela já vai ter que responder isso à Polícia Federal, mas ela também vai ter que responder para as pessoas, né? Vai ficar essa questão. Lá atrás havia a história do cheque, né? Afinal, por que Queiroz, né? Já em outra ali, início de toda a novela, né? Fabrício Queiroz havia depositado o cheque. Todo o tempo se cobrava isso de Michele. É claro que agora vai ser um tema no dia a dia dela, se cobrá-la sobre a questão das joias. Daniel pediu a palavra?
Caio, é evidente que a defesa de Jair Bolsonaro sempre pode alegar que Mauro Cid, seu pai e outros assessores agiram por conta própria, mas aqui em Brasília é muito conhecida a fidelidade canina de Mauro Cid ao ex-presidente. Sempre foi visto como uma pessoa que jamais traiu a confiança do ex-presidente, portanto, fica sempre a impressão, no mínimo, a PF está à procura de provas de que o presidente sabia, o ex-presidente sabia do que estava acontecendo. Agora, quando a gente lê atentamente ali o que foi divulgado hoje, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a gente percebe ali na descrição da PF, independentemente de ilegalidade, de crime, um festival de confusões entre público e privado e de desrespeito à coisa pública de forma mais ampla, que isso é nítido, não tem como negar. Por exemplo, a diplomata a quem Mauro Cid recorre na chegada aos Estados Unidos por Miami, quando leva a mala com os presentes que o ex-presidente recebeu do governo do Bahrein, essa ex-assessora de Michele Bolsonaro era depois, na ocasião, uma diplomata no consulado do Brasil em Orlando. Então, ele recorreu ao Itamaraty, em última instância, para liberação, para ajuda no transporte desses presentes. Depois, quando Mauro Cid fica sabendo que o kit de joias da Arábia chega finalmente a Nova York, a reação dele para quem comunica, para o aliado que o comunica sobre a chegada desses presentes é um ufa, né? E, finalmente, também, assim, o que a gente percebe, me chamou muito a atenção ali na descrição que foi feita, que existe a tentativa de venda desses presentes do governo do Bahrein, esses dois objetos, né, a palmeira ali, um cavalo que se supunha que eram joias, e ali depois o pai de Mauro Cid leva esses objetos a Miami, a Orlando, desculpe, onde está Jair Bolsonaro. Bolsonaro não manifesta, segundo essa descrição do pai de Mauro Cid, não manifesta interesse, vontade em continuar com esses presentes. E aí Mauro Cid diz, isso aí não tem valor nenhum, isso é puro latão. Isso não é latão, isso é patrimônio do Estado brasileiro. Ainda que seja acervo privado, ele não pode ser revendido. Professor Gustavo, o senhor concorda com uma leitura de parte da crônica política até, de que o sistema judicial ele lê o andar da política e ele vai se sentindo talvez mais confortável em fazer certos avanços, né? Para pegar um contra-exemplo, a Operação Lava Jato viu um momento ali também da sociedade brasileira de se apurar corrupção. O sistema judicial hoje se sente mais confortável de avançar contra o ex-presidente, a família Bolsonaro? O conceito, eu diria o sistema de justiça criminal, Caio, porque o sistema judicial propriamente é o sistema enfeixado no poder judiciário, e o poder judiciário tem que ser neutro, imparcial, ele tem que processar e julgar com base em tudo que foi produzido dentro do devido processo legal. Já o sistema de justiça criminal, ele é mais amplo do que o poder judiciário, do que o sistema judicial. Ele envolve a polícia de investigação, que no âmbito federal é a Polícia Federal, no âmbito dos estados é a Polícia Civil dos estados. Ele envolve, num segundo momento, o Ministério Público, no caso dos crimes de competência da Justiça Federal, o Ministério Público Federal, e lá na frente o Poder Judiciário. Então, quando o Poder Judiciário finalmente recepciona uma acusação do Ministério Público e, com base nessa acusação, autoriza a instauração de uma ação penal, no chamado recebimento da denúncia, todas as provas fortes já foram produzidas antes, entende? Então, o primeiro papel de produção de prova, no caso concreto, é da Polícia Federal. E aí você tem toda a razão, Caio. Não há só uma questão procedimental envolvida. Não é só o que se produz nos autos de uma investigação e depois que se reproduz nos autos de um processo penal. É também a ambiência fática, é a convicção, é a percepção do fato ilícito que se avoluma conforme a carruagem vai tomando
o seu curso. E é nítido que nós estamos percebendo isso. Nesse ponto, eu diria até que, melhor pode falar o professor Rafael, naturalmente, nós estamos naquela área de interseção entre a política e o direito. O direito vai colhendo todas as provas na sede da investigação, mas o fato político vai se consolidando pela repercussão disso tudo, inclusive veiculada aqui pela imprensa. Com isso, o sistema de justiça criminal vai dando mais passos, vai se sentindo mais confortável diante da solidez das investigações para que as etapas sejam percorridas. Ô Rafa, antes da gente chamar o break e mudar de assunto, dá para ter uma percepção quem mais se beneficia, se prejudica? Bom, se prejudica a gente já sabe. A esquerda ou a direita tradicional, talvez, porque se o Bolsonaro mais frágil, favorece a quem? Não, curiosamente, Caio, eu estava pensando aqui, né, a despeito do volume de evidências e de circunstâncias jurídicas complicadas para a figura do ex-presidente, eu não acho que é tão trivial dizer que o efeito político vai ser proporcional à gravidade do que está se tratando. E aí me ocorreu o exemplo, por exemplo, do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos, que a despeito também de questões jurídicas sérias envolvendo o seu nome, lidera, por exemplo, as primárias, ou pelo menos as pesquisas de intenção de voto dentro do Partido Republicano para eventualmente concorrer à eleição presidencial. Alguma coisa eu acho que vai acontecer aqui também, ou seja, vai ser um efeito político naturalmente difícil para o Bolsonaro e para a direita como um todo, mas também não vejo um derretimento da influência política do ex-presidente, mesmo nesse cenário mais difícil jurídico. Isso muito tem a ver com uma existência de um mercado eleitoral, ainda uma divisão que eu acho que não se supera com esse episódio. Porque a gente tem, para uma parcela do eleitorado, uma leitura de que existe, e o ex-presidente, era uma figura expoente desse movimento, de uma ideia de um movimento contra o mainstream, né? Eu acho que essa é uma tese que ainda permanece, mesmo com todas essas dificuldades que certamente vão ter na política. Agora, o que a gente já sabe, viu, Caio? O plano A, B e C que estava sendo digerido e pensado, né, pelo PL vai ganhar outras letrinhas aí, provavelmente. Exatamente. Bom, professor Gustavo Sampaio, muito obrigado, professor de Direito da Universidade Federal Fluminense, de novo aqui com a gente, na CNN e no WW. Muito obrigado, viu, professor? Excelente final de semana aí para o senhor. Também para você, Caio, Rafael, Renata, Daniel e para todas e a todos que acompanham a CNN. Os demais ficam comigo aqui. Vamos lá.